Olá, seja muito bem-vindo a mais um Momento do Luz no Lar. Hoje eu gostaria de conversar com você de uma maneira um pouco diferente, sem aquela preocupação de encontrar respostas para tudo. Apenas uma conversa sobre algo que acontece com todos nós. Sabe aquele momento em que alguém fala alguma coisa que nos incomoda? Às vezes é uma palavra, uma crítica, uma resposta atravessada. Pode ser até uma pessoa da nossa própria família. E de repente, sentimos aquela vontade de responder na mesma intensidade. É curioso, porque muitas vezes o problema começa com uma frase de poucos segundos e termina ocupando nossa cabeça durante horas. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que parece simples, mas que na prática pode ser um grande desafio para todos nós: a maneira como reagimos. Porque existem situações em que não conseguimos escolher o que ouvimos, o que fazem conosco, ou até mesmo a maneira como algumas pessoas nos tratam. Uma palavra pode nos ferir, uma crítica pode nos irritar, uma atitude pode despertar ressentimentos, e em poucos segundos podemos dizer algo que depois gostaríamos de não ter dito. É por isso que hoje vamos conversar sobre a mansidão, não como fraqueza, mas como a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando alguma coisa tenta tirar nossa paz. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos neste momento. Acalma nossos pensamentos e abre nosso coração para os ensinamentos de Jesus. Que possamos ouvir esta reflexão sem julgamento, mas com sinceridade. E que tua paz nos acompanhe durante toda esta conversa. Que assim seja. Jesus nos deixou uma frase muito reconhecida: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando pensamos em uma pessoa mansa, o que vem à nossa cabeça? Talvez alguém muito tranquilo, alguém que nunca discute, alguém que aceita tudo. Mas eu acredito que a mansidão ensinada por Jesus vai muito além disso. Ser manso não significa não ter opinião, não significa aceitar uma situação injusta. Podemos discordar sem transformar a conversa em uma disputa. Podemos dizer não sem precisar ferir. Talvez a mansidão esteja justamente nessa capacidade de escolher como vamos agir. Porque uma coisa é sentir raiva, outra coisa é permitir que a raiva escolha nossas palavras. Uma coisa é ficar magoado, outra é usar essa mágoa para machucar alguém. Todos nós sentimos emoções. Isso faz parte da experiência humana. O aprendizado está em não deixar que cada emoção se transforme imediatamente em uma atitude. Às vezes, uma pequena pausa muda completamente uma conversa. Antes de responder, respirar. Antes de acusar, ouvir. Antes de julgar, tentar compreender. Parece pouco, mas não é.
É justamente nesses pequenos momentos que começamos a praticar a mansidão. Em casa, estamos cansados, temos preocupações, temos nossos dias bons e nossos dias difíceis. E convivemos diariamente com pessoas que também estão enfrentando suas próprias lutas. Por isso, às vezes, uma conversa muito simples acaba tomando uma proporção que ninguém pretendia. Uma pessoa responde de maneira ríspida, a outra se sente desrespeitada, responde novamente. E quando percebemos, já não estamos mais conversando sobre o assunto inicial. Estamos tentando provar quem tem razão. Talvez seja justamente aí que o Evangelho possa entrar. Não para impedir que existam diferenças, mas para nos ensinar a lidar com elas de outra maneira. Imagine alguém dentro da sua casa falando algo que incomoda você. Você poderia responder imediatamente. Ou poderia respirar e dizer: eu entendi o que você falou, mas gostaria que conversássemos sobre isso com mais calma. Perceba que você não abriu mão daquilo que pensa, apenas escolheu uma maneira diferente de se expressar. Isso pode parecer pequeno, mas pequenas mudanças na maneira como conversamos podem mudar completamente o ambiente de uma casa. E talvez seja esse um dos sentidos mais bonitos do Evangelho no lar. Não estudamos o Evangelho apenas para saber mais. Estudamos para aprender a viver melhor com aqueles que caminham conosco. Vamos imaginar uma situação muito comum. Uma pessoa chega em casa depois de um dia cansativo de trabalho. Está preocupada, talvez tenha enfrentado problemas. Ao entrar, alguém pergunta alguma coisa. A resposta vem curta. A outra pessoa interpreta aquilo como falta de consideração e responde: você nunca fala direito comigo. A primeira pessoa se sente atacada e responde: depois de tudo que eu fiz hoje, ainda tenho que ouvir isso? Pronto. Uma pequena situação se transforma em um conflito, uma guerra. Agora vamos imaginar outra possibilidade. A mesma pessoa chega cansada do trabalho. Responde de maneira curta. A outra percebe e pergunta: você está bem? Parece que seu dia foi difícil. Talvez aquela simples pergunta mude tudo. Porque muitas vezes, por trás de uma resposta áspera, existe alguém cansado. Por trás de uma irritação, existe uma preocupação. Por trás de um silêncio, pode existir uma dor que nós desconhecemos. Mas compreender pode impedir que uma faísca se transforme em um incêndio. Agora eu gostaria de trazer esta conversa um pouco mais para nós. Pense em uma situação recente. Talvez uma conversa que não terminou bem. Uma palavra que você disse. Algo que alguém disse a você. Pergunte silenciosamente: como eu reagi? E depois, eu faria alguma coisa diferente se pudesse voltar àquele momento? Não faça isso para se culpar. Faça para aprender. Todos nós temos momentos em que perdemos a paciência. Todos nós temos palavras que gostaríamos de retirar. Mas reconhecer isso pode nos ajudar a fazer diferente na próxima vez. Se percebermos que estamos respondendo a partir da ferida, talvez seja melhor esperar. Talvez seja melhor respirar. Talvez seja melhor conversar depois. Não precisamos resolver tudo no mesmo instante. Algumas conversas ficam melhores quando o coração está mais tranquilo. E para esta semana, eu gostaria de propor algo muito simples. Não tente mudar tudo. Escolha apenas uma situação.
Quando alguém disser alguma coisa que incomodar você, faça uma pequena pausa antes de responder. Respire e pergunte: o que eu quero colocar nesta conversa? Quero colocar irritação? Quero colocar orgulho? Quero devolver com a mesma dor? Ou posso colocar um pouco mais de compreensão? Esse será nosso exercício. Uma pausa antes da resposta. E se errarmos, tudo bem, podemos tentar novamente. A cada nova oportunidade, temos a chance de escolher melhor. Senhor, agradecemos por este momento de conversa e reflexão. Ajuda-nos a levar para dentro de nossos lares aquilo que hoje aprendemos. Que tenhamos paciência para ouvir, que possamos discordar sem ferir, que saibamos reconhecer nossos erros e pedir perdão quando necessário, e quando alguém nos magoar, ajuda-nos a não transformar uma dor em outra. Que Jesus seja nosso exemplo de amor, compreensão e serenidade, e cada pequena escolha pela paz possa tornar nosso lar um lugar de mais respeito, acolhimento e fraternidade. Nem sempre podemos escolher o que recebemos, mas podemos escolher o que oferecemos. Que a paz permaneça conosco e com aqueles que amamos. Fique em paz.